O viés do resgate através do empoderamento. Esse é o meu tema. E que prestígio para mim estar aqui hoje falando para vocês desse tema que permeou a minha vida inteira, que é a questão do empoderamento. É uma questão que vai muito além do que a gente está acostumado a ouvir. Porque essa palavra empoderamento é muito nova, né? É uma coisa assim que vem aos pouquinhos, aos pouquinhos. E aí, o quarto seminário de Semana da Assistência Social resolveu falar de empoderamento. E aí, me chamou para vir aqui. E nesse contexto todo, a gente não tem como não falar do feminismo, porque sem ele não há empoderamento. Sem ele não há um olhar para essa mulher que faz tanta coisa multiplamente. Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida do filho. E quando ela cuida dela? Quando ela se resgata? Quando ela olha para dentro? Esse é o papel do assistente social. Fazer essa mulher se enxergar. Fazer essa mulher se ver. Ela é uma cidadã. Ela é um ser humano. Ela é uma mulher. E aí, nesse resgate, nós tivemos lá em 1948, Elizabeth Stanton, Lucrécia à Morte, com pautas feministas importantíssimas, que era a questão de direitos, como foi muito bem falado aqui pela Neia. Direitos, direito a ler, a escrever, a votar, a ganhar o mesmo valor que o seu companheiro ganha se ela exerce a mesma função. Isso, num primeiro momento, lá em 1948. Já, aliás, essa data está até errada, não é 1948, não. É 1800 e alguma coisa, a data está errada. No século XX, aqui no Brasil, nós tivemos a Berta Luz, que foi uma deputada eleita 2 vezes, que teve, assim, uma notoriedade muito grande dentro da Câmara, né? E que foi precursora desse movimento feminista no Brasil, onde a mulher poder se eleger a um cargo público. Hoje, a Neia candidata, ela sabe o quanto é difícil, né? É, pré-candidata. Mas já está lá, está no caminho. Então, é muito difícil para nós mulheres termos essa consciência de que nós podemos ocupar espaço de poder. Imagina naquela época. É um trabalho de formiguinha. É você ir aos pouquinhos, ensinando para ela que ela pode sim, que ela tem capacidade sim, que ela pode liderar sim. E aí, em 1990, nós tivemos uma nova campanha feminista no Brasil, onde outras questões como racismo, orientação sexual, o direito reprodutivo entrou em pauta, que eram coisas que não se falavam, era tabu. Direito reprodutivo, então, essa questão da questão de gênero, então, é muito novo. LGBTQIA+, nossa, na minha época lá, de adolescente, era só 2 questões. Era o gay e o travesti. Hoje é um leque de possibilidades que nós temos aí para trabalhar. E o quanto que falta para a gente conquistar. Pode pensar. E aí é onde entra o primeiro olhar. Essa mulher que chega num CRAS procurando a cesta básica. Né? Eu ouvi uma palestra essa semana de uma das participantes do quarto seminário, onde dizia que era imprescindível tirar essa imagem de que o assistente social era aquele que dava a cesta básica. Será que nós ainda não temos isso a desconstruir? E esse primeiro olhar, ele pega essa mulher, que muitas das vezes ela está sofrendo um relacionamento abusivo, muitas das vezes ela está desempregada, muitas das vezes ela está ali, mas a noite passada ela não tinha o que comer, nem dar o que comer ao seu filho. Então, essa questão da cesta básica ela não deixou de ser importante. Mas o mais importante é esse olhar mais humano. Porque nós, mulheres, independentemente de classe social, independentemente de qualquer coisa, nós temos uma competição. Ainda existe essa competição, né? De eu sou melhor do que fulano, eu sei falar melhor do que ciclano, eu me visto melhor. E isso tudo muito
alimentado pela mídia, pelo sexismo, essa coisa de que mulher e cabeça e corpo de mulher não combina. Só que nós pensamos. E o assistente social, quando ele se depara com essa mulher, ele tem que ter um ouvido muito humanizado. Ele tem que entender o que aquela mulher está falando nas entrelinhas. Porque ela não está ali só contando uma história. Essa semana eu estava conversando com a Sônia, eu aprendi tanto com ela, tanto. Porque não é só você ouvir aquela história e achar que o problema dela vai estar resolvido com aquilo ali. Vai muito além. Vai muito além. É você entender a dor que ela está sentindo e sentir empatia. O bom assistente social, pelo que eu já entendi dessa minha semana com a Sônia, é que ele tem que ter empatia. Ele tem que se colocar no lugar dessa mulher e entender o que realmente ela precisa. Que não é só o assistencialismo. Ela precisa crescer, ela precisa se ver, ela precisa se olhar com mais amor, ela precisa se acolher. E tudo isso com acompanhamento, tudo isso com aquele olhar de eu estou com a tua mão e não solto. Sabe aquela coisa de ninguém solta a mão da outra? Nós precisamos ter isso entre nós mulheres. Nós precisamos ter esse olhar acolhedor. Nós precisamos ter esse sentimento mais profundo. Como terapeuta, eu digo para vocês, é muito difícil tratar uma mulher vítima de violência. Principalmente as mulheres vítimas de violência emocional. Porque ela chega em qualquer lugar com o ombro assim, caído. Ela já não olha para ela com potencialidade. Ela olha para ela como se ela não existisse. Ela está focada no problema, ela não está focada nela. E quando ela encontra um profissional que olha para ela e que dá dignidade para ela, tudo muda. Tudo se transforma. Quero aproveitar e dar boa noite para o pessoal aí, né, que está assistindo, que eu acabei não dando. Agradecer também por estarem aí. E dizer para vocês assim o seguinte: o significado da palavra acolher, para mim, não é só acudir e amparar, é salvar. Mas salvar de quê? Salvar da dor. Salvar da sensação de incapacidade. Salvar do tempo perdido. Como que você recupera o tempo perdido de uma vida? Como que você alcança essa pessoa? Então, aqui nesse acolhimento, nesse primeiro olhar, nesse primeiro momento, esse profissional, ele tem que ser mais do que apenas um assistente social. Ele tem que ser um humano de verdade. Entender as fragilidades. Entender que o outro está ali por um sofrimento muito grande, que às vezes não é externado de uma forma simples. É até muito complexo. E se você for visitar a casa, você vai ver que muitas das vezes existe uma disparidade, foi falado isso, mas é visto aquilo. Às vezes a mulher chega lá com 2, 3 filhos do lar, ou às vezes já grávida do 5º filho, né? Vai saber a situação dessa mulher. E esse acolhimento, esse resgate, esse salvar dessa mulher, está muito aí na tua mão. Está muito aí ligado ao que você vai dizer para ela, a como você vai orientar essa pessoa, a como você vai conduzir daí para frente. Porque não é só um atendimento, é um acolhimento. Quando você acolhe, você faz o quê? Você pega para si, você traz para você. Ah, mas não existe isso, não dá para fazer dessa forma. Depende. Tem profissionais e profissionais, tem histórias e histórias. Quantas histórias eu já ouvi, quantas histórias vocês já ouviram e que podem ser transformadas? Tudo muda quando a gente muda. Mas como a gente transforma alguém? Trazendo o empoderamento, o conhecimento. Porque conhecimento é poder. Se você sabe de algo, você vai atrás daquilo. Ah, mas existe somente o Bolsa Família, somente o Cade Único, somente o Vale Gás para poder ajudar essa mulher? Por que nós não podemos colocar no atendimento psicológico, que é fundamental? É fundamental. Porque se ela não tiver com a mente sã,
o corpo vai padecer. Se ela não tiver com a mente sã, como é que ela vai buscar novos horizontes para a vida dela? Pode passar. E aí a gente entra na questão do autocuidado. A autoestima está lá embaixo, tem que levantar. E aí essa autoestima, ela vai levantar somente com o batom, com o cabelo feito, com a unha feita? Não. Essa autoestima dela vai começar quando ela entender que ela é capaz de frequentar novamente uma sala de aula para aprender uma profissão, um curso técnico, políticas públicas de verdade que transforme a vida desse ser humano, que traga não somente para ela, mas para essa família dela, uma palavra chamada esperança. É o que nós precisamos, todos nós, termos esperança. E nesse autocuidado ela vai se acolher, ela vai ter o luto dela, ela precisa ter o luto dela, ela precisa expurgar as tristezas dela, as decepções dela, as frustrações dela, o sentimento aonde o marido muitas vezes fala assim, se eu não te quero, quando eu te imagine fulano, ninguém vai te querer. Você está feia, você está gorda. Ou seja, vai minando a autoestima dela, vai deixando ela cada vez mais dependente emocional dele. E muitas das vezes a mulher tem até condições de sair de um relacionamento abusivo. Muitas delas. Só que elas não saem porque elas dependem emocionalmente. Elas acham que elas vão salvar o cara. Ninguém muda se não quiser mudar. As pessoas mudam porque elas querem. Elas querem ter uma família saudável. O que nós mais vemos hoje são famílias que você não pode nem chamar como famílias, né? É pai que mata filho, filho que mata pai, é mãe que agride, e pai que estupra. E a coisa está muito degenerada, vamos dizer assim. Como boa radialista que sou, vamos empostar a voz e vamos continuar, né? Foram 25 anos trabalhando com isso. Então, acabou a bateria. Então, é o que eu estava dizendo. Quando você consegue fazer essa mulher olhar para ela, olhar para dentro dela, ela começa a identificar as potencialidades que ela tem. Bom, eu não posso trabalhar fora porque eu tenho um filho pequeno, mas eu sei fazer um bolo. E você diz para ela, poxa, que bom que você faz bolo. Faça o bolo, traga aqui. Vamos vender aqui, vamos te ajudar. É uma forma. Essa mulher sabe fazer unhas. Ela vai fazer unha em casa. Ah, mas eu não tenho material. Peça a sua cliente para trazer o alicate, a lixa, o palito, o esmalte. Você vai estar ajudando essa mulher a pensar, a sair fora da caixinha. Fazer ela entender que com o que ela tem, mesmo que seja pouquinho, ela consegue transformar a realidade dela. Ah, mas aí você falou da questão emocional, Mia. A questão emocional, ela tem que ter coragem para romper. É preciso coragem para romper. Quando você depende emocionalmente, seja de amigo, seja de marido, seja de do que quer que seja, você tem que ter coragem para impor limite. Aprender a dizer não. Isso é autocuidado, autorresponsabilidade, autoamor. Porque quando você não põe limite, é igual uma criança. Não mexe aí. Sai daí, você vai cair. Você está pondo limite para o teu filho. Então você tem que botar limite na tua vida também. Tem pessoas que são tão dependentes emocionais que se elas não te mandarem um bom dia, boa tarde, boa noite todo o tempo no WhatsApp e você não responder, ela vai sofrer. Porque ela depende emocionalmente daquela reciprocidade que você naquele momento não pode dar. Aí você fica um dia sem responder, aconteceu alguma coisa, eu te fiz alguma coisa. A dependência emocional. Então ela tem que ter coragem para romper, olhar para dentro dela e entender que ela é um ser humano individual, que ela é um ser humano com potencialidade, que ela é um ser humano que ela pode sim estar onde ela quiser, fazendo o que ela quiser, e fazer por gosto, não por imposição, não por obrigação. Esse autocuidado, claro, envolve sim questão estética, mas nem sempre é a estética. Porque às vezes a pessoa é até bem resolvida com a estética dela, mas ela não é bem resolvida no coração, na emoção. E se a emoção não vai bem, nada vai bem. Pode acreditar em mim. Porque a emoção, ela atrapalha você no seu desenvolvimento. Você precisa entender que, se você está bem,
tudo flui melhor. Não é que vai virar um mar de rosas, mas você tem uma outra perspectiva de vida, não é isso, Eliane? Você tem uma outra perspectiva de encarar o seu dia a dia. Está difícil hoje, daqui a pouco vai melhorar. Você encontra alguém no meio do caminho que vai te dar uma palavra de incentivo, que vai te falar uma coisa que vai melhorar o teu astral, vamos dizer assim. Então, nesse autocuidado, ela também tem que se acolher, se aceitar, entender que ela é um ser humano passível de erros e de acertos, sabe? Não existe essa coisa de você ter que acertar sempre. Tá tudo bem. Ela vai dizer para ela mesma, tá tudo bem se eu não dei meus 100%, mas eu dei o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. E nessa contextualização toda de tratar de alguém, de acolher alguém, também temos que ter o cuidado de não ir além daquilo que nós podemos ir. Porque às vezes a gente fica no afã de querer ajudar, eu como terapeuta já passei por isso, e eu acabei me envolvendo demais com o problema da pessoa. Então, o limite também tem que haver para você que é assistente social, para você que está na linha de frente, para você que é psicólogo, para você que é enfermeiro. Porque se você não põe esse limite, eu só vou até aqui, aquilo acaba te afetando em algum momento. Então, nesse contexto todo do acolhimento que ela vai receber e da aceitação dela, é onde começa todo um processo de transformação. E aí vem o poder do acompanhamento, aonde a gente começa a trazer para essa mulher o poder feminino. Mas que poder é esse? Poder de conseguir transformar a própria vida, de poder mudar a maneira de pensar. Porque muitas de nós continuamos arraigadas em processos que são do nosso pai, da nossa mãe, repetindo padrão. Você quer ver uma coisa? Como é que você faz café? Ah, eu faço café no coador de pano. Mas quem fazia café no coador de pano? Ah, era minha mãe. E a gente repete isso a vida toda. Mas se você fizer na cafeteira, não vai sair o mesmo café? Vai sair o mesmo café. Talvez com um gostinho diferente, talvez com, né, de um modo mais ralo ou mais forte, alguma coisa assim. Mas é o seu jeito. Nesse poder feminino aqui, a mulher vai descobrir o jeito dela. Ah, eu gosto de preto. Adoro usar preto. Mas por que eu uso preto? Ah, porque a minha mãe dizia que preto me deixa mais magra. São padrões, padrões de repetição. E que ela não se dá conta de que ela tem os gostos dela. E que ela pode, sim, dizer que tem os gostos dela. Né? Não é pecado. Eu posso dizer que gosto de marrom e a minha mãe, quando eu era viva, não gostava. E daí? Eu gosto. Eu gosto de cabelo curto. E daí? Se o outro não gosta, quem tem que gostar sou eu. Quem está habitando esse corpo não sou eu. Então, é isso que a gente faz também nas terapias, é fazer com que essa mulher, que essa pessoa entenda que ela tem os gostos dela, que ela tem a opção de escolha. Ela não precisa ficar arrastando correntes. Tem pessoas que entram e saem de relacionamentos que são iguais. Só muda o CPF e o endereço da pessoa. Às vezes até o nome é igual. Mas por quê? Porque ela está repetindo padrão. E quando ela descobre esse poder de escolha, de decisão, é onde a gente está começando a trazer a palavra empoderamento para mim. Porque empoderamento é isso. Poder de decidir. Poder de escolher. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu realizo. É difícil? Muito. Não dá para você, de repente, em 30 minutos de conversa, mudei a minha vida. Não, mas alguma sementinha vai ficar ali. E se você tiver a habilidade de ouvir para depois falar, a coisa muda de figura. Porque a gente tem muito afã de falar. A gente quer muito falar. Mas às vezes o silêncio é melhor. Às vezes o silêncio dá tantas respostas. E essa mulher precisa dessas respostas dela mesma. Ela não precisa que você diga a ela o que ela tem que fazer. Ela só precisa que você ouça e identifique o que ela precisa para a vida dela. Então, vocês têm um poder nas mãos, vocês, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, têm um poder nas mãos muito grande, e que tem que ser sabido usar, que tem que ser ponderado,
que tem que ser colocado de uma forma que essa mulher tenha vontade. Einstein já dizia isso, né? Nada maior do que a vontade. A gente consegue fazer muita coisa quando a gente tem vontade. Você tem vontade de quê? Vai virar atleta? Com 40, 50 anos? Vire. Vai mudar de profissão? Mude. Eu estou tendenciosa ao assistente social. Eu estou muito tendenciosa porque eu me apaixonei só de ouvir as palestras e de ouvir a Sônia falar com tanta paixão dessa profissão. Porque você vê a mudança efetiva na vida de alguém, é muito bom. Porque em terapia tem um problema, né? O psicólogo é médico para maluco. O pessoal tem essa mania de achar, né? E terapia, o paciente se dá alta. Ele vira para você um belo dia e diz, não preciso mais não, estou bem. É desse jeito. E você nem fez um diagnóstico legal, você nem apresentou suas técnicas ainda, e o camarada diz para você, não, já estou bem, não preciso mais não, doutora, está ótimo. Desse jeito. Ou então eles querem que você passe um remedinho para a dor deles. É dessa forma. Não existe isso, né? Cada um tem que aprender a catalisar suas dores. Então, nesse poder feminino, ela começa a entender isso. Ela começa a perceber isso. Ela começa a destrinchar os caminhos que podem levá-la a algo melhor para a vida dela. E, consequentemente, para a família dela também. Pode passar. E aí a gente vai para o próximo tema, que é entender essa diferença do que é feminismo e empoderamento feminino. Tem diferença? Tem. Porque o feminismo é, no geral, um movimento que prega a ideologia de equidade. Eu estou aqui pregando que você é igual a todo mundo, né? Mas eu não estou criando a consciência coletiva. Então, quando a gente cria essa consciência coletiva, a gente está empoderando, a gente está trazendo para essa mulher não somente a questão dela poder mudar o meio social em que ela vive, mas o meio familiar que ela reside. Então, é muito mais complexo quando a gente fala de feminismo. O feminismo vai continuar sendo importante, sempre, porque é garantia de direitos, mas ele também é garantia de consciência. E é trabalhinho de formiguinha, sim. É você estar ali, ó, todos os dias, falando do assunto, trazendo um ponto novo, um novo olhar sobre aquele tema. E essa mulher que chega, vítima de abuso sexual, vítima de violência por agressão, vítima de todos os tipos de violência, porque existe até a violência organizacional, que é quando o sistema nega para ela a assistência básica. Porque se nós tivéssemos em cumprimento o artigo 5º da Constituição, nenhuma lei precisava ser criada. É o direito à educação, é o direito à casa, à moradia, né, à alimentação. O 5º artigo da Constituição já diz tudo. Nem Lei Maria da Penha nós precisávamos. Mas ainda precisamos. E quão bom que nós temos. Porque a Lei Maria da Penha salva vidas. O machismo mata todo dia. Então, aqui dentro desse quadro do empoderamento feminino, onde a gente cria a coletividade, onde a gente pega essas informações daqui e começamos a nos tornar multiplicadoras, porque vocês aqui são multiplicadores dessas informações todas. Ah, porque eu estive no seminário para falar disso, falar daquilo. Você está levando a informação. Você está esclarecendo. Então, ser multiplicador é criar essa consciência. É trazer para esse universo que está fechadinho, que está em concha, uma luz. É difícil, gente. Não é fácil, não. Eu palestrei a minha vida inteira, praticamente, e eu sei o quanto é difícil você trazer pessoas, conscientizar pessoas, dar para elas um norte, porque ela, num primeiro momento, é tudo muito entusiástico, né? A gente fica, nossa, que bacana, eu ouvi isso. Mas na página 2 a gente esquece. Na página 2 vem o problema da vida, vem o desemprego, vem o marido que é alcoólatra, que é dependente químico, vem o filho que está, de repente, também num problema mais grave, que eu não vou nem falar o nome. Então, a gente tem que entender que todas essas nuances do feminismo, ela vem para ajudar. Talvez não vá resolver no imediato, mas vem para ajudar. E quando essa mulher entende isso, quando ela consegue canalizar isso para a vida dela, a gente começa a ter relatos de superação. A Sônia me contou muito assim,
fantásticos, né? De uma pessoa que chegou pedindo uma cesta básica e depois já estava num outro patamar da vida. E o quanto isso é mágico para quem trabalha e que vê o progresso da pessoa. Por isso que eu estou apaixonada pela profissão de vocês, porque eu acho que é isso que eu deveria ter feito a minha vida toda. Eu fiz de uma outra forma, né? Mas estou aqui. Vamos lá. Além de entender, nós temos que fortalecer essa mulher. Porque nada mais, é mais forte do que uma mulher que se reconstruiu. Ela passa a ter um vigor, uma vontade, sabe? Que nada para. Nada para. Eu posso até estar 5 minutinhos aqui sentada, mas daqui a pouco eu estou de pé. Vamos lá, tem que lavar a roupa, vamos lavar a roupa na mão. Tem que levar o filho para a escola, vamos lá. Né? E ela começa a entender que ela tem capacidades. Ela descobre talentos, né? Ah, eu posso escrever, eu posso me tornar uma palestrante, eu posso me tornar uma radialista, eu posso me tornar uma jornalista, eu posso ser uma youtuber, uma influencer. Hoje a moda é essa, né? Não precisa estudar, basta você botar uma roupinha na frente da câmera, ficar dançando lá e virar influencer. Mas por que não? Se é o talento dela. Tem gente que tem talento para isso. E comunica muito bem, e passa a mensagem muito bem. Então, isso aqui, ó, esse fortalecimento, vem através das potencialidades que ela descobre que ela tem. Eu posso, e eu vou realizar. Mesmo que no primeiro momento ela vai tambaleante, ela vai insegura, ela vai conseguindo trazer a segurança que ela precisa para a vida dela. Não é um passo de mágica, não é receitinha de bolo. Cada um vai ter o seu tempo e está tudo bem, sabe? A gente tem que aplaudir pessoas que mudam a sua realidade, em vez de criticar, em vez de apontar. Porque toda vez que você faz um elogio, você está fortalecendo essa mulher. Poxa, que legal! Você cortou o cabelo. Poxa, que legal! Você passou um batom. Você está mais bonita hoje. Essas palavras podem parecer mínimas, mas dentro do contexto de cuidar da alma, que é o que eu tenho feito ultimamente, você está trazendo para ela um fortalecimento de segurança. Ela vai se sentir melhor. Mesmo que naquele dia, talvez, ela não esteja tão bem, aquela palavra muda para ela. Tem aqueles memezinhos de Facebook que fala que quando você dá bom dia para alguém, que o bom dia está dentro de você. E é muito por aí. Dar bom dia é bom, é maravilhoso. Você olhar para uma pessoa, acordar de manhã e poder dizer bom dia. Nós tivemos aí uma tragédia enorme no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas estão precisando de fortalecimento agora? Olha a importância de você, profissional, lá no Sul, hoje. Em acolher pessoas que perderam parentes, pessoas que perderam animaizinhos de estimação, que são mais até do que como parentes para alguns, né? Aquele cavalo parado lá no telhado, quanto que aquilo ensina para a gente de resiliência, de força, de atitude. Porque nós precisamos aprender a ter paciência, porque também faz parte de uma reconstrução. Nada é no nosso tempo, no nosso momento, quando a gente quer. Às vezes a gente precisa passar pelo amadurecimento. Às vezes a gente precisa passar por aquela fase em que, agora não, filha, espera isso. Como mamãe e papai falavam com a gente. Não é? E é difícil aprender. Mais difícil do que aprender é pôr em prática. E esse fortalecimento dessa mulher que se reconstruiu, ele é feito todos os dias, pouco a pouco. Cada dia um pouquinho. Ela tem que olhar para ela todos os dias. E isso não é fácil. Às vezes a gente está tão compenetrado no problema, a gente está tão fechado na nossa ostrinha, que a gente nem vê solução. Né? Então, para reconstruir, é muito mais difícil do que construir. Então, quando a gente tem um filho ou uma filha em casa que está em um processo de crescimento, o nosso papel nessa construção é muito importante. Porque se essa pessoa cair, ela vai ter base para se reconstruir mais rápido. Então, essa coisa que a gente fica, menino não lava louça, menino não usa rosa, menino não brinca de boneca, isso, toda essa construção antiga da Amélia, ela precisa ser revista, porque isso enfraquece.
A gente está criando uma geração de danoninho. A gente não está criando uma geração raiz, não. As crianças estão fracas. Você vai numa escola fazer uma palestra, você faz algumas perguntas básicas, elas não conseguem compreender. Elas não conseguem compreender, porque elas não estão tendo uma instrução forte dentro de casa. Pai e mãe é base, família é base, sempre será base. E se ela não tem uma visão, ela não tem um compartilhamento dentro de casa forte, uma resiliência forte, ela vai fraquejar. No primeiro problema, ela vai fraquejar. Então, é muito mais fácil construir do que reconstruir. E quando essa mulher se reconstrói, quando essa pessoa se reconstrói, ela vem com uma força tão grande que fica parecendo uma locomotiva desinvestada. Aquela locomotiva que saiu dos trilhos, porque ela precisa chegar a recuperar o tempo perdido. Como que você recupera? Né? Então, ela está com força para ir. Então, deixa ela ir. Deixa ela ir. E aí, a Amélia era a nossa avó. Né? A Amélia era a nossa avó. Ali, a Amélia lava, passa, cozinha, arruma a casa, cuida do filho, né? Ela está ali esgotada, desvalorizada, como diz a música, né? Achando graça, bacana passar fome ao teu lado, né? Mas aí ele vem falando dessa, que saudade da Amélia, porque a Amélia não cobrava nada dele. A Amélia estava na obrigação, porque muitas das nossas avós foram criadas exatamente para desempenhar esse papel da Amélia. Ó, passa fome e fica quieto. Sorria. Olha a foto. Né? Sorria. E não é por aí. Isso foi sendo desconstruído, né? Foi sendo desconstruído. Essa obrigação, esse sofrimento que está na cara de Amélia, já não é mais. Essa daqui, ela faz se ela quiser. Quantas atividades ela quiser. Porque ela faz pelo prazer dela. Para que ela tenha autonomia. Para que ela possa chegar aonde ela quiser. Aí ela é uma empresária, ela cuida do filho, ela lê o livro quando ela quiser, ela vai para a academia, ela tem celular, ela trabalha home office, ela trabalha no mercado comum, ela vai. Porque essa desconstrução de Amélia, ela era urgente. Porque a mulher não pode trabalhar fora e ao mesmo tempo cuidar da casa. A mulher faz isso o tempo todo, sempre fez. A diferença é que antes era por obrigação, era porque foi criada para aquilo ali. Hoje é profissão. Muitas de nós é profissão. E existem as mulheres ainda que são chefes de família, literalmente, que nem maridos têm. Mas elas fazem. E fazem com prazer. Porque elas querem estar lá no dia que o filho se formar, em bacharel disso, em bacharel daquilo, porque ela sabe que ela lutou por aquilo ali, mas ela lutou com prazer. Ou ela mesma. Por que não? 50 anos, 80 anos, quantas pessoas de 80, 70 anos estão frequentando um banco de faculdade hoje? Gente, hoje nós temos uma facilidade tão grande pelo celular de empoderamento. Faculdade EAD, ensino à distância. Quantas de nós vimos histórias, ou até mesmo passamos por isso, de querer fazer uma faculdade e temos uma dificuldade muito grande para poder fazer. Hoje está na palma da mão. Curso de inglês, de alemão, de francês, gratuito. Mas você não vai aprender 100% isso aí, pererê, tem gente que fala isso. Depende de você. O quanto você está disposto a se dedicar do seu tempo? O quanto você dedica do seu tempo para o seu sonho? Eu sempre pergunto isso. Porque às vezes a pessoa diz, eu tenho um sonho. Eu gostaria muito de aprender a dirigir. Beleza, já procurou uma autoescola? É muito caro. Então você fica dando desculpa para o teu sonho. Você fica empurrando ele com a barriga. Aqui não. Aqui essa mulher moderna, empoderada, ela vai em busca daquilo que ela quer. Pode ser que ela não consiga hoje, pode ser que ela não consiga amanhã, mas ela já não faz mais nada, porque o outro está impondo para ela. Porque a família quer que ela seja médica. Porque a família, não, a minha mãe era costureira, eu também vou ser costureira. Tá, vai fazer faculdade de moda, então. Muda isso. Muda essa realidade. É possível. E vocês que são assistentes sociais,
que lidam com o ser humano mais de perto, com a miséria humana, assim. Eu não gosto dessa palavra, mas é a que me vem agora no momento. Vocês lidam com uma questão chamada sonhos, só que sonhos engavetados, sonhos perdidos. Se você virar para uma pessoa que chegou ali para você e perguntar qual é o teu sonho, ele vai falar do problema dele. Ah, o meu sonho é que eu bote comida dentro de casa. Meu sonho é ter a casa própria. Ele não está falando do sonho dele, não. Pode acreditar em mim. Ele está falando apenas da realidade que ele vive. E se essa mulher vem com essa autoestima lá embaixo, fragilizada, acreditando que ela é o cocô do cavalo do bandido, vamos dizer assim, e ela vai chegar a um ponto que ela vai dizer que ela não tem mais sonhos. E o sonho é o que move a gente, né? Dizem que o homem morre quando deixa de sonhar. E eu acredito muito nisso, porque é pelo sonho que a gente vai à luta. É pelo sonho que a gente começa a acreditar que é possível. E aí é nesse sonho que essa mulher empoderada aqui encontra tempo. Ela consegue administrar o tempo dela. Porque hoje em dia todo mundo fala, eu não tenho tempo. Qual é você que não sabe administrar o tempo que tem? O dia tem 24 horas. Para a Sônia não, tá, gente? Para a Sônia é mais. A Sônia é 48, 60 horas. Mas o dia tem só 24 horas. O quanto desse dia você se dedicou a você? Você se olhou no espelho? Você se disse, eu sou linda, eu me amo. Tudo isso faz parte do empoderamento, tudo isso faz parte do resgate dessa mulher. Tudo isso faz parte da vida que ela vai poder contar para os netos dela. Alguém aqui tem netos? Só você, Marlene, tem netinhos aqui, tem vovós aqui, igual a mim. E eu acho muito interessante quando a gente senta com o neto e fala de algo que você vê o olhinho dele brilhar. Por que será isso? Porque você é um espelho para ele. Então, a mulher que chega fragilizada, que reflexo ela está passando para esse filho? Ela está passando aquele reflexo lá. Da obrigação, da humilhação, da desvalorização. Então, quando a gente consegue mudar isso, quando a gente consegue ter esse olhar humanizado, seja na psicologia, seja na enfermagem, seja na ciência social, a gente consegue trazer uma luz para essa vida. É o que eu estou ficando apaixonada. Trazer luz, trazer esperança, fazer com que essa pessoa consiga entender que o tempo pode ter passado, mas o tempo vai passar de qualquer maneira. Independente de você buscar o teu sonho ou não, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então é isso que você tem que dizer para essa pessoa. Que ela não tem tempo perdido, não. Ela tem tempo a resgatar. Porque a palavra tempo perdido fica parecendo que está no lixo, né? Ah, não serve mais para nada. Mas quando você fala, não, você tem tempo a resgatar. Você ainda consegue fazer. E aí ela vai estudar, ela vai fazer um EJA, ela vai procurar um curso profissionalizante, ela vai fazer um quitute em casa e vai vender. Ela vai ter, de novo, a autonomia dela. E eu volto a dizer para vocês, é um trabalho difícil de realizar. É um trabalho onde você tem que realmente ter a chamada empatia. Ou tem, ou não tem. Imagine aquelas mulheres lá do início, no século passado, século XX, século XIX, não podiam ler, não podiam estudar, não podiam trabalhar, mas podiam ser donas de casa. E só. E o que elas ganhavam com isso? Nem parabéns. Né? Então, hoje nós temos um outro mundo, século XXI, tecnologia na ponta da mão, né? Ao toque de um dedo, e a gente deixa passar. A gente deixa passar. Não somente essa questão da mulher vitimizada, sofredora de uma violência, mas nós também, que já nos sentimos até empoderadas, às vezes estamos em relacionamentos ruins, empregos ruins, coisas que não nos fazem felizes, só para manter o status quo de, eu sou casada, eu trabalho no saudável.
O quanto isso te magoa, o quanto isso te fere, o quanto isso tira de você a tua humanidade. Porque chega um tempo que você fica tão cascudo que você já não se dói pela dor do outro. Já está mais do que... Sabe aquela árvore que tem aquela casca grossa? É assim que a gente vai ficando. A gente vai endurecendo a nossa alma. A gente vai deixando o tempo passar. Então, como terapeuta, eu falo para vocês, não deixe isso acontecer com vocês, nem com ninguém da família de vocês, nem com quem vocês atenderem. Se vocês puderem inspirar, inspirem, porque vai fazer diferença. Pode passar. Então, a Amélia era a nossa avó. E aí vem os 7 princípios do empoderamento. Primeiro deles, você identificar nessa pessoa que chegou para você, está ali, arrasada, que muitas vezes não tem esperança na vida, você identificar se ela é uma líder, se ela tem liderança. Mas essa liderança em quê? Na própria vida. É você procurar dentro do que ela está te contando, o que ela já fez que foi um ato de liderança na vida dela. Eu saí de casa com 15 anos, me revolei com meu pai, com a minha mãe, e fui morar sozinha. É um ato revolucionário, é um ato até deslocado, mas talvez ela tenha sido líder dela mesma nessa época. Ela tenha entendido nessa época que ela podia fazer algo mais por ela. Então, essa liderança, nesse caso aqui, é uma liderança muito mais pessoal do que coletiva. Então, nesse caso do empoderamento, a gente precisa ter esse olhar de entender se essa mulher teve alguma liderança na vida dela, se ela consegue ter poder de decisão com ela mesma, tá? Aí vem a igualdade de oportunidade, inclusão e não discriminação. Igualdade de oportunidade. Às vezes a gente acha assim, que todo mundo pode fazer isso. Nem todo mundo pode. Às vezes não dá. Mas será que não existem caminhos que possam chegar lá? Será que dentro desse atendimento a gente não consegue dizer para ela as oportunidades que ela pode ter para chegar onde ela quer? A tão sonhada equidade, a tão sonhada possibilidade de executar a mesma função que um homem. Se eu não me engano, agora, a mulher já está pilotando avião nas Forças Armadas, né? Eu acho que já está. Isso não podia. Mulher não podia entrar nas Forças Armadas, gente. É absurdo. Quando que uma mulher não poderia empunhar uma arma, aprender como fazer. Podemos tudo que nós quisermos. Isso é liderança também. E isso é igualdade de oportunidade. Isso é inclusão. Isso é não discriminação. E você pode ensinar tudo isso para ela. Você pode dizer tudo isso para ela. E você pode mostrar o caminho para ela. Mas e se essa mulher não quiser isso no primeiro momento? Ok. Ela tem o direito de não querer. Olha que lindo, né? Direito de não querer. Ponto. Está tudo bem, mas você fez aquilo que você podia fazer por ela. Você deu para ela, você estendeu a mão. E a gente só recebe de volta do universo quando a gente está de mãos abertas. Né? Então, se você está fazendo por alguém, aquele lá de cima, o universo, está vendo. E ele está trazendo para você mais pessoas ainda para que você possa ajudar. Vocês pensaram que ele estaria trazendo riqueza, né? Fortuna? Não, vai fazer mais gente, mais demanda, porque ele está vendo que você consegue ajudar, que você faz um diferencial onde você está. Você está resgatando, você está dando empoderamento, você está dando a ela ferramentas. E aí a gente vai para a saúde, a gente vai para a segurança e fim da violência. Saúde. Como eu falei aqui, né? O 5º artigo resumiria tudo isso. Saúde. Por que nós temos que viver situações de violência? Porque a questão da violência à mulher, a violência doméstica, também é uma questão que implica a saúde pública. E quando essa mulher ela é agredida, quando ela está violentada em seus direitos como mulher, como ser humano, muitas das vezes ela não vai trabalhar. Como é que ela vai chegar no trabalho com a cara quebrada, com a cara roxa? Eu bati o rosto na maçaneta. Isso não rola mais. Está todo mundo sabendo. E é difícil, gente. É muito difícil curar esses traumas. É muito difícil você superar isso. Você entender que você não é mais vítima daquilo. Que você pode dar um salto quântico nisso aí. Você pode mudar a tua vida. E essa saúde, e essa segurança da violência, o empoderamento feminino, ele vai te dar. Ele vai trazer.
Ele vai te dar ferramentas. Guarda bem essa palavra, ferramentas. E aí vem a educação e formação. E logo em seguida, desenvolvimentos empresariais e práticas de cadeia de fornecedores. É onde começamos a entender que essa mulher pode ser uma microempresária. Essa mulher pode fazer daquele monte de bolo que ela faz em casa, ser uma microempreendedora individual. Ela pode entender, ela pode gerenciar a vida dela de uma forma melhor. Ela vai conquistando espaços. Daqui a pouco ela está abrindo uma franquia, daqui a pouco ela está ajudando outras mulheres a aprender a profissão. São coisas simples. Coisas simples. E que a gente às vezes não faz, e que a gente deixa passar despercebido, porque a gente fica muito protocolado no protocolo de atendimento. Não, eu tenho que ensinar isso, ensinar isso, ensinar isso, e eu vou até aqui. Tá, eu vou até aqui, mas e se eu puder dizer para ela que ela pode fazer diferente? Tem casos e casos, né? Se vocês que trabalham na área, você sabe que tem pessoas que não podem fazer uma atividade fora de casa, mas ela pode fazer em casa, ela pode ser uma MEI. E isso também vocês podem ajudar. Né? Liderança comunitária e engajamento. É aí que a gente já começa a identificar se ela pode ser uma candidata, uma pré-candidata, ela pode ser uma presidente de associação de moradores, ela pode ser uma líder dentro da religião dela, seja ela qual for, e ela começar a fazer reuniões com essas outras mulheres, e ela poder engajar, ela poder colocar situações. Então, nesse empoderamento, a gente pode fazer muita coisa. Não é pouca coisa. Fica parecendo que é só uma questão de levar a informação e ponto. Não, a gente pode abrir um leque. E é esse leque que faz a diferença. É esse leque que faz ela entender o contexto dela dentro da sociedade. Né? E por último ali, o acompanhamento, a medição e o resultado. Que aí vocês realmente têm que dizer a que veio, né? Bom, estou acompanhando a Dona Maria. Dona Maria chegou lá desse jeito. Qual foi o grau evolutivo da Dona Maria nos nossos encontros, nas nossas conversas? O que mudou de pensamento, de atitude nela? Até onde o resultado esperado foi alcançado? Nem sempre a gente vai conseguir com 6 meses, um ano, talvez demore 2 anos, 3 anos. Não importa o tempo, porque o tempo vai passar de qualquer maneira. O que importa é você fazer o seu melhor, dar o seu melhor e esperar que ela faça o resultado acontecer. Porque é no tempo dela, é no momento dela, é na mente dela, é no coração dela. E muitas das vezes ela vai ter que romper, até mesmo com aquilo que para ela é uma zona de conforto, mesmo sendo ruim. E romper zonas de conforto não são fáceis. Porque a zona de conforto, ela diz para você que está tudo bem. Mas você sabe que não está. Está faltando o remédio do filho, que é autista, está faltando o acompanhamento, está faltando o básico. O básico. E quando isso se dá, que a gente começa a chegar num resultado, que essa medição vai ali, e que a gente vai tendo felicidade com aquilo que a gente faz. Foi isso que a Sônia passou para mim, quando ela falava, o olhinho dela brilhando. Então, gente, era isso que eu queria fazer. Porque você vê o outro sair de um estágio 0 para um estágio 10 na vida dele. Ah, tá, não está perfeito, mas quem não tem problemas? Mas aqueles problemas antigos deixaram de existir. São novos problemas. São novos desafios. Né? E esses 7 pilares aqui do empoderamento, ele é muito bom da gente guardar na nossa mente, no nosso coração, porque ele faz a gente pensar o quanto que é importante, o quanto nós podemos realizar coisas na vida dos outros. Com uma simples palavra, um simples atendimento. Pode passar. Aí eu vou falar de mim. Não cavando do topo, né, nessa nossa pequena exploração aqui, eu trabalho já há 30 anos falando com mulheres. Né? Eu comecei em rádio, eu não sou, sempre serei radialista,
levava temas muito importantes para as rádios, como saúde da mulher, a questão do preventivo, direitos da mulher. Né? Numa época que ninguém falava disso, gente. Essa que é a verdade. Mulher falando de assuntos assim dentro de rádio era complicado, porque é um meio ainda muito masculinizado. Você tem que provar o tempo todo que você é capaz, que você está ali com conteúdo. E eu trabalhava em rádios que, como aqui, ó, o gerente da rádio, o presidente da rádio, ficava do meu lado ali, olhando a minha cara. Então, se eu errasse, era tipo assim, o que você está fazendo aqui? Entendeu? Qualquer errinho, eu seria substituída. E eu trabalhei 30 anos com rádio, não é qualquer coisa, não. E assim, nesse ínterim, me tornei escritora, né? Comecei a ser chamada para fazer palestras, porque os temas eram muito importantes, né, como o empoderamento, quando ninguém falava, a questão do racismo institucionalizado, o patriarcado, a questão da mulher negra. A mulher negra, por exemplo, são 2% da mulher negra que ocupa cargos de poder nesse país. 2%, num Brasil assim, né, hipercontinental. Então, a gente fica assim, eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a escrever, que era o meu grande sonho ser escritora, nem tinha pretensão de fazer sucesso como escritora. Eu só queria escrever. E quando eu me deparei com algumas coisas em palestras, tipo, você falou isso, e eu identifiquei que o meu filho está sofrendo alguma coisa de abuso, porque ele está tendo uma enurese noturna, a minha filha não quer ir mais na casa do fulano, ou minha filha está muito na casa de ciclano. Eu comecei a entender a importância do que eu estava fazendo. Eu comecei realmente a me empoderar. E aí começaram a me perguntar, mas você é psicóloga? Eu, não. E qual é a sua formação? Jornalismo. E aquilo começou a me incomodar. Porque parecia que o meu trabalho, por mais conteúdo que eu trouxesse, não tinha credibilidade. Então, a psicologia caiu no meu colo, vamos dizer assim, por uma questão de embasamento. Para que as pessoas pudessem entender que eu não estava falando daquilo ali só porque eu pesquisei lá, que eu fiquei horas, ficava horas matutando como é que eu ia fazer, mas aquilo não tinha valor. E aí eu escrevi o Cara de Leão, porque eu entendi que o Cara de Leão, ele precisava ser falado. O nome da personagem é Alice. Ela sofreu durante 4 anos abuso sexual e ninguém percebeu. Será que ninguém percebeu? Ninguém? Nem a mãe, nem a tia, nem o vizinho, ninguém percebeu que essa menina estava em sofrimento. E é uma história real, e é uma história que acaba se repetindo, né? Quantas Alices a gente não conhece nos noticiários? É porque os casos de abuso sexual contra adolescente, contra criança, ele quase não é muito falado, a não ser quando há morte, né? As notificações, elas acabam não chegando. E o que acontece com isso? Fica subentendido. Fica tipo como se não acontecesse mais. Mas se você procurar, você vai encontrar. Então, o Cara de Leão, ele surgiu disso. A questão da psicologia me ajudou nisso. E ele foi um livro que me levou para a Europa. Ele foi um livro onde eu comecei a ser premiada e notada pelo meu trabalho. Eu fiquei 4 meses e meio lá trabalhando, falando para mulheres vítimas de violência do marido e do Estado. Por que do Estado? Porque para vir embora, elas não podiam trazer os filhos. O filho pertence ao Estado. Para ela vir embora e depois querer voltar lá, ela tinha que pedir permissão para ver o filho. Então, é um sofrimento muito grande. É aquele sonho do príncipe encantado que se transforma no sapo. Não é aquela coisa de, eu vou para lá, para a Europa, porque eu vou casar com um gringo e eu vou ter uma vida de rainha. Mentira, nem sempre acontece. Não é todo mundo que tem vamos dizer assim, essa bênção, vamos dizer assim. E aí, eu fui para a Europa, trabalhei lá, e quando eu voltei, eu comecei a ser chamada para aqui, ali, né? Porque quando você vai para fora, todo mundo acha que você virou estrela. Tá rica, vamos chamar a Mia. E aí comecei a ser chamada para aqui e para ali, né? Inclusive, esse moço que está aqui, seu gênio aqui, maravilhoso, fez um vídeo meu falando do trabalho, né? Isso também me abriu muitas portas fora. E eu comecei a ser vista, comecei a ser notada. E aí veio as palestras, né? Vieram as premiações, medalha disso, medalha daquilo, programas de TV, programas de podcast e algumas antologias que eu fiz parte também. E, por último, me botaram uma coroinha na cabeça, uma brincadeira que fizeram comigo, eu trouxe para cá. E cada uma de nós,
temos uma responsabilidade conosco, em primeiro lugar, e com o nosso meio. Conhecimento é poder, conhecimento, ele nunca é demais. Tudo que eu ouvi aqui hoje, eu vou levar para a minha vida, com certeza, porque eu não só aprendi, como eu também consegui relembrar algumas coisas que eu já tinha esquecido. E fiz um pacto com a Sônia. Vamos escrever um livro a 4 mãos e eu volto para a faculdade para fazer assistência social. Só para escrever. Acreditem nos seus sonhos, porque eles são possíveis. E sejam donas de si.